dia, Aline do canal Burgonha, esse canal que fala de vinho, turismo e gastronomia. E hoje, como eu tinha anunciado no Instagram, eu vou falar um pouquinho mais do engaço, então, nos vinhos, né? Se tem ou não tem engaço aí nos vinhos da Burgonha, nos tintos da Burgonha. Então, primeiramente, o que é o engaço? O engaço é aquele caulezinho que vai sustentar, então, a uvinha, né? A parte redondinha, a uvinha, que é lá que tem bastante frutose. E o engaço também tem bastante tanino. Então, tem produtor que vai optar ou não por colocar engaço. Em geral, isso é uma decisão que ele vai fazer ano a ano, e mais ainda que isso, os produtos, por isso que eu falo, sempre comparo com a alta costura, mais do que ano a ano, ele vai realmente decidir isso alguns dias ou horas antes da colheita, né? Então, eu já tive a oportunidade de conversar com vários produtores, né? Então, alguns deixam o que nós chamamos de vendange entière. Vendange entière é colheita inteira, uma porcentagem ou inteiro, enfim. Entretanto, tomar a decisão de deixar o engaço, ou seja, o que eles chamam de colheita inteira, é algo delicado, porque ele pode tanto sublimar um vinho, mas como estragar. Por quê? Porque o tanino do engaço, se ele tiver verde, ele não vai amadurecer ao longo dos anos, que é diferente do tanino que nós vamos encontrar, né, na casca da uva ou na semente. O Pinot Noir é mais na semente. Esse sim, ele vai se harmonizando com o tempo, mas o tanino do caulezinho, do que nós chamamos de engaço, ou ele tá maduro ou ele não está. Então, muitos produtores vão tomar essa decisão horas antes da colheita, no momento da colheita, para realmente ver se esse caule tá em boa saúde, em boas condições, tá? Então, isso vai ser extremamente importante. E aí, então, o que você percebe, a qualidade, então, do produtor, né? Um dos produtores que eu gosto muito aqui, Moret Saint-Denis, nós estávamos justamente conversando sobre isso, e ela falou que a decisão, então, o pai e o filho hoje vinificam, né? Trabalham juntos, e então o pai fica lá dando as instruções na colheita, o filho fica no local onde fica chegando as uvas, e o pai e o filho ficam se comunicando, e ele fala, bom, essa parcela, esse clima, então vamos utilizar o engaço, tá perfeito, o outro não. E aí o filho vai decidir que, né, porque as uvas chegam em caixas em geral, as boas vinícolas hoje colocam em caixas retangulares, e não naqueles cestos, porque as caixas elas ficam homogêneas e o cesto não, o que tá no fundo acaba já sendo esmagado porque tá em cima. E aí ele toma a decisão, fala, essa caixa então eu vou usar um engaço, né? E por que do engaço? Vocês sabem que a Borgonha são vinhos mais delicados devido ao clima, que é um clima semicontinental, ou seja, um clima um pouquinho mais frio, as oscilações térmicas são muito grandes, e o engaço não é para dar aquele vinho tânico, não, justamente. Eu já conversei com vários produtores e cada um tem a sua receita, cada um tem a versão por que utilizar o engaço. Mas, em geral, como os últimos anos foram anos quentes, tirando 2024, mas 2022, 2023, 2025 também, eles falam que o engaço, o caulezinho, vai justamente trazer um pouco de frescor no vinho, que é isso que a gente espera, essa acidez que é presente no vinho da Borgonha, que para quem não está acostumado, às vezes acha demais, mas é isso, para os apaixonados por Borgonha, nós procuramos essa delicadeza e essa acidez, né? E eles falam, então, que justamente o engaço vai, principalmente para os anos muito quentes, vai trazer um pouco mais de frescor, trazer um pouquinho de herbáceo, justamente para dar um pouco mais de frescor. Porém, eu já conversei com outros produtores também, que muito precisos na vinificação, que ao contrário, eles vão usar em anos mais frios, como 2021, como 2024, porque são justamente anos que não tem tanta concentração, foram anos mais frios, então eu tenho que pensar que eu tenho menos açúcar da fruta, menos frutose, e aí justamente o engaço, então, vai dar um pouquinho mais de estrutura, de corpo. Então, tá vendo? Cada um vai, aí que eu falo que é uma receita, e aí que eu falo que é alta costura, cada um tem o savoir-faire, que nós falamos em francês, o seu saber fazer, e cada um vai usar por uma razão. O importante, então, vai ser o equilíbrio de tudo isso. Eu fiz uma degustação de um produtor recentemente em Gevrey-Chambertin, que me impressionou a delicadeza do vinho, portanto, na maioria dos vinhos deles, eles usavam de 50% para mais de caule, né, de engaço. Eu degustei a safra de 2023, que foi uma safra bem quente, um pouquinho diferente de 2022,
Ambas, 2023 e 2022, 2022 e 2023 foram anos extremamente quentes. 2022 com muita concentração. A diferença para 23 é que a 23 teve um verão muito quente, porém, dias antes da colheita choveu bastante, então diluiu talvez um pouquinho mais essa concentração. Então, ele é um vinho concentrado com mais refinamento, e o 22, em geral, bem mais concentrado. Então, eu degustei, né, desse produtor em questão, em Gevrey-Chambertin, e justamente eles usam muito o engaço, é um produtor biodinâmico, mais do que isso, eles ainda utilizam alguns conceitos da medicina, da fitoterapia, medicina chinesa também, né, para a planta. Então, o que ele explica, ele fala, se a planta, né, ou seja, a uva, o caule, estiverem em uma saúde extremamente boa, né? Então tem que estar perfeito, o caule tem que estar perfeito, porque se não tiver, ele acaba estragando o vinho. É muito fácil você degustar e falar, esse vinho tá muito verde, você percebe. Não é a questão do tanino, o tanino é importante para que envelheça bem, mas quando você percebe que tem colheita, que a gente chama de colheita inteira, ou seja, que tem um engaço e que não está maduro, você percebe isso na hora. É algo que é difícil a gente passar despercebido. Então, eles falam que se tudo estiver muito saudável no pé, o vinho vai estar extremamente equilibrado, ou seja, o produto primário, mas isso é como tudo. Se a fruta estiver nas boas condições, estiver perfeitamente bem, vai dar bons resultados. Então, a questão na Borgonha, assim, os produtores que eu tenho conversado e a filosofia da Borgonha, quando eles utilizam o engaço, não é para o vinho parecer mais tânico, não, é para justamente, às vezes, dar um equilíbrio maior, essa costura, essa sintonia entre fruta e frescor, que é o que nós procuramos no vinho da Borgonha, e eu tô falando, óbvio, pro vinho tinto, né? É pro vinho tinto todo esse procedimento, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e à très bientôt!